Pessoal, tudo bem? Sou o Dr. Leonardo Ribeiro Nicolosi, médico psiquiatra e psicogeriatra e também atuando em medicina da dor. Hoje o vídeo é um pouco diferente, ele se chama Meu Terapeuta Me Disse Para Eu Fazer Reticências. O que acontece? Isso daí veio da onde? Veio que eu estava jantando com a minha esposa e a mesa do lado eram duas garotas falando alto e as duas, pelo entendido ali, faziam terapia e uma delas disse, meu terapeuta me disse para eu fazer X. A questão aí, veja só, primeiramente eu vou esclarecer aqui terapeuta, tá? Para não ter problema de comunicação, porque tem uma rivalidade boba, psicólogo é melhor que psiquiatra, o psicólogo não gosta de psiquiatra, o psiquiatra não gosta de psicólogo, bagunça. A questão é o seguinte, se você perguntar quem é o melhor terapeuta, um psicólogo ou um psiquiatra, a resposta é depende. Depende porque terapia não envolve medicina, então ela vai depender quanto cada um se aprofundou e estudou numa linha, o quanto assimilou de conteúdo, o quão boa foi a supervisão, ou em termos leigos, a instrução do aprendizado, e quanto tempo ele tem de prática, ou seja, quantos pacientes, quanto tempo ele vem atendendo pacientes praticando aquela linha, e também criatividade, ou seja, o terapeuta considerar as várias possibilidades. Então, uma pessoa que tende a ser mais criativa tende a considerar mais possibilidades. E o principal é uma aliança terapêutica boa, ou seja, uma boa relação médico, psicólogo, psiquiatra e paciente. Se essa relação não for boa, a terapia não vai fluir. Então, qualquer problema de relação aí, o ideal é que ele seja resolvido na terapia para que ela tenha um desfecho favorável, porque se ficar no impasse, a terapia vai ficar travada. Mas onde está o erro nisso aí, né? O meu terapeuta me disse para eu fazer. Primeiramente, aí temos um erro claro no canal de comunicação. Então, o emissor, ou seja, o terapeuta, disse algo que não é acurado ou que não deveria ser dito, ou o receptor, no caso o paciente, fez uma interpretação errada do que o terapeuta disse. Então ele adotou, por exemplo, que o terapeuta disse como um conselho ou uma verdade absoluta. Por quê? Em termos de psicanálise, o que ocorre muitas vezes o paciente há uma transferência, ou seja, há uma projeção no terapeuta de uma figura passada, por exemplo, um pai, é muito comum, um amigo muito sábio, que tem um notório saber e que vai conduzi-lo pelo melhor caminho, amenizando dores e infortúnios, difícil falar, e que vai estar sempre pelo melhor caminho, né? Mas assim, não é o que ocorre, porque a função do terapeuta é fazer com que o paciente considere novas possibilidades, né? Para um fato. Então, por que não é verdade absoluta o que o terapeuta fala e não tem que ser tomado como verdade absoluta? Independente do quão bom e quão experiente seja o terapeuta, tá? Porque assim, primeiro não esquecer que o terapeuta é um ser humano, então assim, ele é sujeito a falhas, ou seja, ele pode fazer uma associação, considerar uma possibilidade que não é a melhor para aquela situação. E ponto número 2, o que o terapeuta recebe, ele não necessariamente é o fato ocorrido, ou a situação. Ele é a situação ou o fato ocorrido filtrado pela ótica do paciente, associado a o que o paciente, no caso aí, é o que o paciente julga, falando em termos leigos, não vou falar ego, superego, nada disso, eu vou falar o que o paciente julga aceitável para se falar para o terapeuta, né? Então, nem sempre ele está falando a verdade, talvez a verdade seja inconveniente, ou ele não quer falar por algo. Então, assim, se você
trabalha com informação inexata, a chance de erro é muito maior, no caso aí do terapeuta, né? Então, assim, vou pegar um exemplo prático. Quando eu comecei nos 20 e poucos anos a ter dor crônica, eu tenho dor há 20 e poucos anos, né? Eu já falei isso várias vezes aqui. Durante a terapia, que com um terapeuta muito bom, super respeitado, ele fluía muito bem, aí, mas eu ficava martelando, porque a dor isso, a dor é aquilo, eu não consigo, porque eu sou infeliz, isso e aquilo. E aí, certo dia, ele me falou, bom, atletas paralímpicos, mudou o termo, né, paralímpicos, ele também tem dor, eles também têm dor, e tocam suas atividades. Imediatamente eu falei, não, pera lá, eu sou médico e eu quero praticar medicina. E para mim isso é incompatível com ser atleta paralímpico. Por quê? Eu me conheço, então assim, eu tenho uma personalidade assim, característica genética, mais ambiente, ou seja, minhas características genéticas somado ao ambiente que eu vivi, a criação, de ser uma pessoa extremamente competitiva. Então, falando sério, assim, se eu fosse atleta paralímpico, eu não ia me contentar com mais nada que não fosse ouro. Segundo lugar para mim não basta, né? É uma personalidade minha, assim, fazer o quê? Assim, a gente tem que modular para que não deixe que isso interfira na nossa vida, no nosso trabalho, mas assim, não vou esconder nada de ninguém. Pelo lado bom, tudo que eu consegui em termos de obstáculos que eu passei, ele também é graças a essa minha competitividade. Se eu não fosse competitivo, eu teria aí sucumbido à dor que começou na faculdade, não teria terminado a faculdade, não trabalharia quanto eu trabalhei, não faria pós-graduação, não teria feito residência, nada disso. Então, o que acontece? Eu sendo uma pessoa extremamente competitiva, eu ia ter que fazer treinos exaustivos, ia sair com mais dor, e isso aí ia impossibilitar que eu continuasse a prática da medicina. Então foi o que eu falei para ele. Eu falei, olha, essas pessoas que eu saiba, elas não são médicas, ou mesmo médicas, elas não praticam medicina diária, ou seja, depois de uma competição, elas têm que ter um tempo para recuperação das lesões, como todo atleta. Muito atleta sai desgastado. E os deficientes físicos, muitas vezes um coto amputado, tem feridas, então demora semanas, às vezes meses para recuperar. E a pessoa fica incapacitada por um período por causa de dor, de feridas, e dificulta, a pessoa não consegue praticar a medicina. Então, assim, se tiver algum atleta paralímpico que é médico e pratica medicina ao mesmo tempo, meus parabéns, mas, assim, sinceramente, eu não conseguiria. Então, o que dá para tirar de conclusão? No caso aí, o paciente ele tem que ter a personalidade para avaliar o que foi falado para ele e colocar, refletir e colocar ou não em prática. Então, assim, o paciente também não está lá para agradar o terapeuta, não tem nenhum problema. O terapeuta experiente não tem nenhum problema em ouvir, falar, olha, eu não fiz isso por causa daquilo, por causa disso, não fiz isso. Ou, por exemplo, que a gente valoriza muito na Art Therapy, a linguagem é muito importante e, no caso aí, pode ocorrer um conflito de valores, né? Então, os nossos valores, o que a gente acha que é bom para a gente, muitas vezes é diferente dos valores do paciente, ou seja, o que ele acha que é bom para ele. Então, a gente tem que tomar cuidado com esse conflito para não impor nossos valores sobre os valores do paciente, porque lembrem que quem está lá para melhorar é o paciente, não a gente. A gente está lá para ajudar e não para impor nossa vontade na vida do paciente. Então, assim, basicamente era isso. As pessoas muitas vezes não concordam com o terapeuta e ficam escondendo ou não sabem o que fazer. É comum acontecer e não tem problema nenhum. Muito obrigado, pessoal. Até a próxima. Se você gostou aí, dá um like e divulgue, ajuda a divulgar. Isso aqui é um canal que eu busco levar conhecimento de uma forma simples para pessoas, principalmente para pessoas que não têm formação na área, e quanto mais pessoas
conseguido ver o vídeo, acho que o conhecimento é difundido. Então é isso. Muito obrigado. Até a próxima.